Então, o tema hoje é Síndrome pós-Covid e Covid ou Covid longa, tem o mesmo nome, e as sequelas cerebrais. Essa foi a pesquisa das publicações de 2021 e 2022 mais significativas que eu encontrei no PubMed e também em outras plataformas para compartilhar com vocês. Na área da vertente de reabilitação, então eu vou trazer mais com esse olhar da reabilitação esse assunto. Hoje. O que esses sintomas são já publicados e estudados, acometidos no cérebro, né, do SARS-CoV-2. Dentro de cada palavra onde tem sublinhado, equivale ao link direto ao artigo, onde está a publicação que eu tirei essas informações. Então, cada link aqui está indo direto para a publicação que eu trouxe essas informações, para vocês terem acesso na íntegra dos estudos. São várias referências. Então, os sintomas neurológicos que o SARS-CoV-2 causam no nosso cérebro são já mapeados. Além da dor de cabeça, uma inflamação e uma tendência a um processo depressivo. Tontura, que inclui distúrbios de atenção, delírios, distúrbios na consciência e na cognição, confusão mental e uma névoa no raciocínio, AVC, por causar microêmbolos, e AVC hemorrágico, por causa dos picos de pressão arterial. Também já foi mapeado sem fatores de risco prévio para o AVC, pessoas que tiveram esses problemas de AVC pós-Covid, elas não tinham os fatores de risco prévios, mas desenvolveram. Infecção no hipotálamo, também no cérebro. Pulmão, infecção também por uma baixa ventilação e, mais adiante, em casos graves, falência respiratória. Próximo slide. Eu compartilho com vocês aqui as informações que eu tive de uma formação que eu fiz no SARA, EAD, gratuita. Recomendo que todos que se interessem pela reabilitação pós-Covid também façam. Aqui está os sintomas que a síndrome pós-Covid acomete as pessoas já mapeados. Além da cefaleia, os sintomas cognitivos, que envolvem distúrbios na leitura, na memória e na atenção, psiquiátricos, ansiedade, pânico e depressão, fadiga, que é a redução da produção de energia vital do corpo, o excesso de cansaço, sintomas autonômicos como uma taquicardia, então pode causar sim miocardite, o SARS-CoV, dores pelo corpo, dores crônicas, pode desenvolver, dores musculares, que é a mialgia, zumbido e anosmia, que é perda do olfato ou do paladar, que a gente já tem conhecimento que é comum de acontecer, né? Na aplicação dos protocolos de reabilitação para pacientes pós-Covid, as recomendações do Hospital SARA são algumas escalas de avaliação, alguns exames, alguns testes já validados por eles e aplicados na reabilitação dentro dos hospitais no Brasil, que eu trago tanto para dispneia quanto para alterações cognitivas, desautonomia e fadiga. Então são algumas escalas específicas já validadas, algumas a gente já teve na reabilitação, na pós, outras eu ainda não conheço. Provavelmente elas estão todas disponíveis na internet. Quem é da Físio já conhece todas. Quem é também intra-hospitalar
colegas também que já trabalham no hospital já devem ter mais familiaridade com elas. E aqui estão o nome de cada escala. Escala da dispneia, para alterações cognitivas, escala de Montreal e mini exame do estado mental. Para desautonomia, escala composta de sintomas autonômicos, 31. E para fadiga, escala de gravidade de fadiga. Essas são as escalas recomendadas na avaliação da reabilitação do programa. As sequelas no cérebro que a Covid longa traz. Nos estudos que eu encontrei, 36% dos pacientes apresentam esses sintomas gerais que já são comuns. Então, não são tantos pacientes que apresentam esse conjunto todos os sintomas, né? Convulsão, já teve casos, somente em casos graves. Demência abrupta após contaminação, também são casos mais graves. Já relacionado com hospitalização, casos mais complexos, né? Próximo, como que o SARS-CoV chega ao cérebro? Também fui atrás para levantar essas informações. Tanto pelo bulbo olfatório, pela mucosa, através do nervo olfativo até o cérebro, chega numa região regenerativa. Essa região, ela é regenerativa, essa é a informação que eu gravei aqui. Porque a gente pode recuperar essa região quando ela entra em processo de inflamação e destruição neuronal pelo SARS-CoV, na região do bulbo olfatório. Quando o SARS-CoV entra pela região dos pulmões e se aloja, ela é distribuída, essa carga viral, pela corrente sanguínea e ela chega até o cérebro. Ela atravessa a barreira hematocefálica, ela busca pelos neurônios, causando a inflamação e a morte neuronal, porque ela precisa se hospedar, essa carga viral, esse material genético dentro de uma célula, então ela vai até os neurônios. E ela causa uma neurotoxicidade, e eu escrevi errado a palavra aqui, que provoca microderrames e danos cerebrais. A atenuação das sequelas cognitivas, emocionais e comportamentais pós-Covid a longo prazo diminuiria a carga da doença. Então aqui entra o nosso processo da reabilitação, tanto cognitiva quanto neurofuncional, na nossa prática clínica, né? Na utilização das escalas anteriores que eu também citei no slide anterior ali. Os impactos no cérebro da Covid longa. Então, grande maioria dos estudos trazem esses dois maiores impactos no nosso cérebro, que é no metabolismo, que causa distúrbios funcionais das redes sensoriomotoras e emocionais do cérebro, em pacientes com distúrbios neurológicos. O artigo de referência está embaixo aqui. E também o nevoeiro, que é um termo que é utilizado pelos médicos da neurologia e da psiquiatria no mundo e também nas publicações, que é uma névoa cerebral, que eles chamam, né? É um processo inflamatório também que causa essa situação. Então, avaliar os comportamentos de saúde, incluindo gerenciamento de estresse, qualidade do sono e exercícios físicos, gerenciando pacientes com alto risco de complicações de Covid-19 e de doenças crônicas, indicado inicialmente o processo de reabilitação cognitiva. Aqui eu trouxe algumas das referências dos estudos sobre os déficits cognitivos que o SARS-CoV-2 causa no cérebro humano, já mapeado. Então, os resultados variam de um número comprometido cognitivo a um acompanhamento de 4 meses. Então, é necessário que esse acompanhamento seja de médio a longo prazo nos pacientes que tiveram sequelas cognitivas na prática da reabilitação neuro, né? Um outro relato é que 78% dos pacientes apresentaram
desempenho prejudicado em pelo menos um dos domínios cognitivos nos 3 meses após a recuperação clínica. Então a pessoa continua tendo, depois de 3 meses, algum domínio cognitivo prejudicado, mesmo após os 3 primeiros meses de reabilitação. Os déficits relatados foram problemas de concentração. A grande maioria perde a capacidade plena da concentração pós-SARS-CoV. E o déficit de memória a curto prazo. Memória de curto prazo também é um outro relato muito comum das sequelas do SARS-CoV. Perda geral da memória. Outro caso também, declínio específico nas habilidades de atenção, memória, linguagem e praxis. Para quem não é da área da saúde, quem é da área da educação, o praxis também tem praxicidade fina na escrita, né? Na manipulação manual, que é a habilidade manual. A codificação e fluência verbal também tem alterações. Outro déficit cognitivo é alguns diagnósticos de demência. E estudos foram realizados imediatamente após a recuperação definitiva, como um mínimo de 2 testes de PCR negativos. Então a pessoa pode ainda ter o vírus circulante no organismo. A gente já está finalizando. A reabilitação, então, é sobre as queixas cognitivas, resumidamente, e motoras, né? Então é necessário que seja realizada uma avaliação neurocognitiva, dependendo da complexidade, mais avançada ou menos avançada, mais simples ou mais robusta, né? Precisando também de apoio de imagens, caso seja necessário pelo neuro, para esse processo e para a criação desse programa de reabilitação. E aqui está as referências tanto para avaliação neurocognitiva, a referência que eu trouxe, tanto para avaliação neurofuncional. Aqui tem vários protocolos nessa avaliação neurofuncional, nesse artigo aqui, que a gente pode se aprofundar. Então, os pontos-chave são: a maioria dos indivíduos infectados pelo SARS-CoV retornará à sua linha de base pré-mórbida dentro de várias semanas. Então, vai demorar um pouco, né, para a pessoa se restabelecer plenamente. A COVID longa é uma síndrome reconhecida que consiste em sintomas cognitivos, somáticos e comportamentais, que podem durar vários meses ou mais. Os sintomas prolongados e persistentes da COVID podem variar de levemente angustiantes a interferir significativamente nas atividades diárias essenciais da pessoa. Tratamento eficaz e intervenções de reabilitação para a COVID longa deverá ter a duração extremamente necessária. Então, é preciso reavaliar a cada período a necessidade da continuidade desse programa de reabilitação, para a pessoa ter a vida normalizada, né? Os psicólogos são essenciais para fornecer a avaliação e os cuidados baseados em evidências, que provavelmente são necessários para melhorar os resultados para aqueles com Covid há muito tempo. As sequelas permanecem, infelizmente. Aqui finalizamos o resumo de toda essa pesquisa que eu trouxe. Os artigos estão disponíveis em todos os links. E aí agora eu vou interromper a gravação. Muito obrigada.